Boa noite, queridos irmãos. Mais um culto de oração, mais um privilégio e uma responsabilidade também. Nós queremos falar nessa noite sobre oração intercessória e nós queremos já de pronto lermos Tiago capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é essa parte B do versículo que nós queremos enfatizar nesta noite. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó soberano Senhor, todo-poderoso Deus, por mais essa noite, pela bênção que temos de poder orar, interceder, pedir também, agradecer. O Senhor é maravilhoso, o Senhor na sua soberania, no teu bem-querer sobre toda a humanidade, especificamente sobre a tua igreja. O Senhor tem dado chuva de bênçãos para nós. Muito obrigado por este privilégio, Senhor, e nos ajude nesse aprendizado agora, que nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre oração intercessória. Em nome de Jesus. Amém. Interceder é a nossa responsabilidade e o nosso privilégio também. A Bíblia diz que a intercessão é uma das melhores armas que nós temos, e quando nós olhamos aqui para 1 Tessalonicenses 5, versículo 25, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele dá algumas coordenadas extremamente importantes que nós precisamos seguir. Ele fala: orai por nós. E nós podemos orar pelos enfermos, nós podemos orar pelo progresso do Evangelho em regiões difíceis. Quando nós lembramos lá de missionários na janela 1040, me lembro de um missionário que trabalhamos um tempo juntos aqui, na evangelização, aliás, de árabes, e era uma pessoa que falava e escrevia fluentemente o árabe, uma pessoa muito versátil nessa cultura árabe, mas um homem de Deus, John James Marr, já deve estar com o Senhor, e lembro como aquele homem amava ao Senhor e como ele falava com tanta ênfase. Me lembro de um árabe que se converteu lá no Jardim Consórcio, e ele ficou tão emocionado em conhecer o Senhor Jesus, e ele chorava. Nós estávamos lá numa loja de sapatos, e de ver como aquele homem teve um encontro com Deus, mas nós sabíamos que era intercessão e o poder de Deus, a vontade soberana de Deus. Então, interceder é nossa responsabilidade e nosso privilégio. E nós devemos orar também pela vida de missionários que estão encarcerados por causa do Evangelho. Talvez você não saiba, tem alguns periódicos que trazem realmente do outro lado do mundo irmãos que ainda sofrem para pregar o Evangelho. E sofrem não por alguma infração que tenham feito na lei do país que eles estão trabalhando, mas sofrem por amor a Cristo, pela causa de Cristo, e muitos são mortos. Até aí a notícia só chega bem depois aqui, mas eles estão fazendo uma obra maravilhosa e eles precisam de intercessão, eles precisam de graça, né? Quando nós lembramos aí de queridos irmãos que estão fazendo a obra, lembro do pastor Valtair, pastor que está fazendo uma obra no Chile ali, tão importante, e nós podemos apoiar, e tantos outros, né? Nós vemos no Movimento Batista Regular, irmãos que estão aí arregaçando as mangas e indo além fronteiras, pregando o Evangelho. Queridos, é um desafio muito grande. Missionários nacionais também, nós vemos aí também o Ministério das Cybers, que fez alguma coisa tão importante na vida do missionário, dando ali uma ferramenta, né? Um avião que ele está usando já desde antes de receber o dinheiro para a glória do Senhor. E nós precisamos orar, irmãos, porque uma máquina dessa, a manutenção é caríssima.
E nós precisamos continuar orando. Não foi simplesmente doar ali o dinheiro para ele pagar o avião, mas tem uma série de coisas que estão atreladas a essa ferramenta, que é uma bênção, mas que também é cara. Orar pelo progresso da igreja em todo o mundo, né? E começando na nossa em Jerusalém, orar pela nossa igreja local, o progresso, orar pelo nosso movimento, orar pelas igrejas que pregam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. E nós sabemos, queridos, que Deus tem um propósito. Em meio a todo esse momento que nós estamos vivendo, a Bíblia nos chama para fazermos a diferença em tempos difíceis, em tempos que realmente precisam ver em crentes genuínos, verdadeiros, que estão buscando a solução no Senhor, a equação dos problemas no Senhor e se deleitando no Senhor. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando nós olhamos, e o Velho Testamento, e tem uma passagem extremamente importante no livro do profeta Samuel, aliás, no primeiro livro, capítulo 12, versículo 23. Veja aqui comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 23, no qual ele faz uma importante assertiva sobre a oração e que nós podemos aprender de uma maneira indelével, né? Samuel deixou um aprendizado para nós aqui no Novo Testamento e podemos aprender muito também com os servos do passado. E o capítulo 12, versículo 23, a Bíblia diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Foi aquela ocasião que Deus confirma lá o reino e uma grande alegria, uma grande responsabilidade também, mas Samuel, ele se derrama no Senhor e também faz uma intercessão pelo povo e deixa ali uma palavra de ânimo, né? Ele fala: quanto a mim, jamais eu vou deixar de interceder, de orar por vocês, de pedir sabedoria, né? E ele fala: eu vos ensinarei também o caminho bom e direito. E como nós estamos precisando, irmãos, cada um de nós temos que fazer também esse papel que Samuel fez no Velho Testamento, de ensinar para os nossos queridos o caminho bom e direito, começando no nosso lar. Muitas vezes nós somos versados em vários assuntos e precisamos também ser versados nos assuntos espirituais, né? Como é que nós temos liderado o nosso lar? Como é que tem sido o nosso devocional? Como é que anda realmente a nossa família? E é extremamente importante, é um desafio para nós. E o profeta Samuel também, vindo a calhar nesse aspecto de intercessão, ele mostra já no Primeiro Testamento que a preocupação do profeta dirigido pelo Senhor orar pelo povo de Israel. E nós aqui como igreja, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A oração intercessória é extremamente necessária e é uma bênção. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Nós podemos orar pelo crescimento espiritual da igreja. Hoje nós vemos que há uma febre muito grande de mega igrejas e ainda tem templo lotado. Não há nada de mal com essas igrejas do nosso movimento mesmo, igrejas que são igrejas de porte, né? E são uma bênção. Mas a numerolatria também é um perigo muito grande. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra para nós, no versículo 9 e 10, a oração que deve ser feita para nós como igreja local, por nós como igreja local, e o privilégio de nós vermos isso acontecer na nossa igreja, o que? Desenvolvimento espiritual, crescimento segundo a vontade de Deus, aquele crescimento que Deus se agrada. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, veja comigo, querido irmão, como a palavra de Deus mostra para nós alguma coisa tão interessante.
Colossenses 1, versículos 9 e 10 diz assim: por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, conhecer a vontade de Deus é fundamental. Como é bom nós sabermos que, mesmo quando nós estamos passando por lutas, problemas e até desânimo, nós sabemos, olha, Deus tem um plano, eu estou dentro desse plano, e nós sabemos muitas vezes que a gente está no olho do furacão, mas quando nós estamos orientados, é isso que Deus quer da minha vida. Nós temos o que? Um norte a seguir, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, mesmo que a priori não pareça, mas ela sempre é e será boa, perfeita e agradável. E é isso que nos dá ânimo de continuar fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e orando uns pelos outros. Todos nós precisamos de oração e todos nós precisamos orar pelos outros também. Por quê? Porque nós precisamos ter sabedoria, não sabedoria mental, sabedoria espiritual. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Às vezes nós não entendemos as coisas e o cenário mundial e nós olhamos sempre para o aspecto humano e lembrar que quem está dirigindo toda essa questão mundial é Satanás. Embora Deus, da maneira ulterior, ele é soberano, ele tem poder sobre tudo e sobre todos, mas agora o inimigo, ele tem, entre aspas, uma certa liberdade. Ele está aproveitando, mas a Bíblia diz que ele tem pouco tempo. E logo o Senhor vai entrar em ação. Agora, um outro aspecto muito importante. Nós precisamos, como nós vemos aqui, de subsídio espiritual para agradarmos ao Senhor em tudo. Né? Nós precisamos de discernimento. Versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Será que tudo que nós temos feito hoje, da maneira que nós estamos fazendo, está agradando ao Senhor? É uma pergunta que nós mesmos precisamos responder. E eu não preciso ficar olhando a vida do outro. Eu tenho que olhar a minha vida. Eu tenho que fazer uma autorreflexão e ver se eu estou glorificando ao Senhor da maneira que eu estou vivendo. E um outro aspecto importante também. Precisamos frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos saber dos assuntos mais intrincados e procuramos estudar grandes temas relevantes da humanidade. Não tem nenhum problema. Agora, o grande problema é quando eu não cresço naquilo que é prioritário, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Quando eu não frutifico crescendo e observando a palavra do Senhor. Quando eu não cresço no conhecimento da palavra do Senhor. E isso é extremamente importante, irmãos. Nós precisamos orar, interceder, nós precisamos orar pelos missionários, nós precisamos orar pela nossa igreja, nós precisamos orar por nós, pela nossa família, pelo nosso crescimento, para que atinjamos o que Paulo falou para a igreja de Colossos e que seja uma realidade na nossa vida também. Queridos, nós podemos aprender alguma coisa que parece recorrente, redundante, mas é muito bom nós lembrarmos o que a igreja primitiva. Qual foi o segredo daquela explosão de crescimento, de poder? Embora a relevância numérica é inconteste, mas a gente viu que muito mais ainda a relevância espiritual. Atos 2,42, a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O versículo 47, a ênfase no 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão,
e nas orações. Uma igreja que nunca faltou o poder da intercessão, o poder da oração, de orar, de fazer a diferença ali, de estarem unidos. E não tinha um templo todo bonitão, não, era nas casas ali, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. A igreja, né? Até mesmo grupos pequenos, mas estavam ali fazendo a diferença, orando e com o mesmo objetivo: glorificar ao Senhor. Não era pedido material, não era pedido pessoal, era um pedido que Deus era o centro, Ele deveria ser glorificado. E aquele escopo de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. E nós vemos hoje, né, ministérios garrafais com nome lá, bispo, apóstolo, vice-deus, e sempre o ego prevalecendo. E quando a tônica tem que ser que ele cresça e eu diminua, e nós diminuamos. E vamos lembrar que, embora o Senhor Jesus fosse Deus 100% e homem 100%, ele pediu que Pedro, Tiago e João orassem também para que eles não caíssem em tentação. Vamos olhar aqui Jesus lá no Getsemane, naquele momento de agonia, e como ele se preocupa com os seus discípulos também. E embora fosse Deus 100%, ele era 100% homem também. Mateus 26, do 38 ao 41, a Bíblia diz assim, uma ênfase muito grande, Jesus preocupadíssimo com seus discípulos. A Bíblia diz assim: então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. E é uma grande verdade, irmãos. Muitas vezes nós, não, olha, pode vir, eu estou pronto, olha, você, uma bênção, conta comigo aí. E na hora que as coisas apertam, muitas vezes nós não temos aquela estrutura que julgávamos ter. Mas nós precisamos orar. Lembra, irmãos, que nesta noite nós temos irmãos que estão passando uma das maiores dores da vida, que é ter ali o seu ente querido enfermo, um risco de morte, risco de vida, e nós precisamos estar intercedendo, buscando ajudar, ser um ombro amigo ali e principalmente encaminhando esses queridos em oração, para que o Senhor conforte, o Senhor console, o Senhor dê ânimo e o Senhor cure também. É lícito nós orarmos pela cura. E nós cremos nisso. E a igreja primitiva fez isso muito bem. Queridos, podemos aprender com eles também, porque o grande propósito da oração é que Deus seja glorificado. O Senhor seja glorificado. João 14,13, para nós encerrarmos esse estudo, a Bíblia nos dá também uma grande orientação aqui, em João capítulo 14, versículo 13, quando a Bíblia diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado, o Filho. O grande propósito de tudo isso é que o Pai seja glorificado, o Filho. O Senhor Jesus, que canalizou a honra, a glória e o louvor ao Pai, e nos deu uma lição também. Tudo que nós fizermos, inclusive a intercessão, nós devemos fazer para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te agradecer por esse tempo tão gostoso que nós pudemos meditar na sua palavra e também podemos agora, nesta segunda parte, orar, interceder, glorificar o teu nome também, ajudando-nos uns aos outros em oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para os nossos pedidos, e nós temos aqui na área da saúde, né? Nós temos nossa querida irmã Regina. Irmão, não se esqueça,
Dobre os seus joelhos hoje, interceda pela nossa querida irmã Regina. Ela precisa muito das nossas orações. E lembrando o nosso amado irmão Aurélio também. Ele está passando um momento difícil e nós devemos estar junto com ele ali em oração também e pedindo as misericórdias do Senhor sobre a irmã Regina. O Senhor tem poder, o Senhor tem propósito, segundo o propósito dele, ele pode curá-la e nós podemos continuar orando. Irmã Regina. A irmã Idalina também, a irmã Idalina parece que sofreu uma queda, ela está com um problema, um joelho bastante avariado e agora com esse problema dessa doença, Covid-19, ela não está encontrando um atendimento adequado e ela sente muitas dores e pede oração. Nós estejamos orando. Vamos orar também pela irmão Nata e a irmã Daici, né, queridos da nossa igreja. E o irmão Natanael está com um problema já de memória, mas a irmã Daici está bem firme, bem lúcida, sempre orando por nós e pedindo que nós estejamos orando por ela, pela família. São uma bênção, né, esse casal que tem deixado tanta saudade por não poder participar presencialmente, mas estão ligados conosco em oração e espírito. Vamos lembrar o irmão Alcindo e a irmã Naíra, os pais da irmã Márcia. Vamos lembrar nosso irmão Júlio Ferreira, a irmã Sandra e o Tiago, o Carlos Henrique, que é irmão da nossa irmã Janaína, a irmã Cecília, né, com tratamento, aqueles problemas no joelho. Lembrar nossa querida irmã Lilian também, os pais da irmã Andréa Molina, também passando aí esse problema de enfermidade, e os demais enfermos. O irmão sabe que tem queridos aí que precisam de oração, e pelos desempregados também, né? Nós temos aí o irmão Valentim, o irmão Antônio Alexandre, e outros que às vezes não constam aqui, o irmão sabe. Vamos orar por eles, vamos lembrar esses queridos em oração. Eles precisam muito da graça do Senhor e precisam da nossa ajuda em oração. Às vezes o irmão pensa, eu não sou médico, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito ter seus efeitos, tanto na área espiritual quanto na área física também, na saúde. Você pode orar e amanhã o irmão Antônio, o irmão Valentim ou um outro irmão pode também estar empregado, mesmo no meio da crise. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por cada vida, cada irmão que consta aqui nessa lista de pedidos, e lembrar também por aqueles que não constam aqui, mas o Senhor conhece bem e sabe bem as suas necessidades. Nós oramos, Senhor, por cada família da tua igreja. Nós oramos pelo nosso governo, Senhor. Nós oramos por esses homens que precisam tanto de sabedoria, de entendimento, e nós lembramos que são autoridades que o Senhor colocou sobre nós. E nos ajude, Pai, nos ajude a fazer a tua vontade nesse mistério também. E abençoe, Senhor, os enfermos, irmãos que estão passando lutas hercúleas e precisam da nossa ajuda. Lembramos dos desempregados também. Continue guardando, abençoando, sustentando, dos desanimados que estão em meio a esse problema da pandemia, até muitas vezes questionando, cocheando entre dois caminhos. Abençoa-os, ó Pai, fortifica-os, anima-os no meio dessa situação toda. Ó Deus, nós te pedimos também que haja paz em Jerusalém e prosperidade em teus palácios. Por causa de nossos irmãos e amigos, nós pedimos, haja paz em Israel e haja paz sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.